Bora ler Hacking das Fadas, Quando as Cortinas se Fecham, da Anne. Lembra aqui do Ninho? Bora. Capítulo 1. Pera aí. Primeiramente, antes de tudo, né, vamos dar uma olhadinha aqui na... Opa! Dar uma olhadinha aqui na palhaçada. Ó, travessões, correto. Espaçamento aparentemente foi feito de forma correta. Ah, não, tá certo. Meu mouse estava esquisito. Esses enter aqui no meio, isso aqui já não sei o que é. Mas não existe, tá? Não sei se é proposital, que depois some, tá vendo? Mas ali não existe não. Tá, aqui eu tenho uns espaços duplos, mas isso aqui é normal, acontece, tem que fazer uma revisãozinha de espaço duplo, que é bem simples. Você vem aqui no substituir, mete aqui os dois espaços, ó. Um, dois, aí você substitui por um, aí você substitui tudo. Ó, tá vendo? Tinha um 12 no texto inteiro. Acontece, é bem normal, fácil de resolver. Não é erro de edição, não, é só a falta de fazer isso mesmo. É, No geral, parece que a edição tá correta. A edição tá correta, né? Parabéns. Vê aqui que o Kleber meteu uma aqui, ó. Pô, essa chamada que você mandou da grana e tempo me abriu os olhos, Lucão. Tô muito apaixonado pelas histórias que eu tenho pra contar, mas de segurar elas por enquanto e conseguir uma renda antes. Cara, infelizmente, é o caminho. Ligado? Eu tenho alguns livros escritos. Eu tenho livro escrito inteiro, eu tenho livro escrito pela metade. Eu tenho a trilogia das plumas original escrita que daria, tipo, umas 1.500 páginas no total. E eu, dono de editora, ou seja, na teoria eu deveria ter benefício, né? Eu não tenho porque eu sou dono da Flive, né? Mas a Flive é o que é, né, rapaziada? É boazinha, vamos dizer assim. Então eu não tenho muito benefício. Mas, mesmo assim, mano, eu tenho que deixar minhas histórias quietas. Eu fiquei não sei quantos anos sem publicar nada, porque na boa, eu não tinha dinheiro. Eu passei realmente muita necessidade quando eu mudei aqui pro Uberlândia em 2021. Foi bem foda. Foi bem foda. Muito foda. Foi muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Então eu só tô começando a estabilizar agora. Quando eu comecei a estabilizar, os preços subiram muito e eu não consigo mais guardar dinheiro tem um tempo. Tô guardando quase nada de dinheiro por mês. Então, cara, eu tô na mesma posição que quase todo mundo, tá ligado? Então é foda. Pra vocês terem ideia, comecei a olhar umas formas de ter fonte de renda extra passiva, entre aspas, em algumas plataformas de venda de arte e tal, de quadrinho, fazer uns quadrinhos com Midjourney e vender, tá ligado? Pra conseguir financiar meus livros. Então, tipo, a gente tá no mesmo balaio. O momento certo é o momento certo. Aqui, Anny, tem um detalhe, tá? Ele tá centralizado, tá vendo? Mas ele tá com esse espaço aqui aplicado. O que eu te sugiro é o seguinte, ele tá como título 1, né? Isso aqui. Tá como título 1. Minha sugestão é, você primeiro... Opa, desculpa. Você tira o espaçamento lateral, um backspace mesmo. Você tira. Aí você centraliza. Aí vai ficar bem no meio de verdade. E aí você vai aqui e atualiza. Tá vendo? Porque aí sim ele vai ficar correto. Vocês têm mais algum. Acho que tem mais de um capítulo aqui, né? O tamanho do arquivo. O capítulo é grande. Não tô criticando o capítulo grande, tá? É que meus capítulos são pequenos. Aqui, ó, capítulo 2. Ele já atualizou, tá vendo? Ele já tá centralizado. É bem fácil de resolver também. Nem eu tenho o benefício, olha que eu puxo o saco da chefia. A Bia, ela sabe a real, mano. A Bia realmente. Tipo, a gente troca muita ideia. Eu ajudo ela o máximo que dá. Mas o tanto que eu ajudo a Bia. E ajudar não é nem a palavra certa, né? É tipo fazer o meu trabalho mesmo. Mas é meio que pra geral, tá ligado? É meio que pra geral. Apesar da gente ter algumas prioridades por ela ser uma autora que está bem, bem, bem para frente, né? Tem aquele setor de gestão de carreira mais próximo e tal. Mas tirando isso aí, eu fui muito claro, tipo, financeiramente a Flive não impulsiona ninguém, né? Com grana não, com RH a gente tenta ajudar mais a galera que tá se ajudando mais, né? Que tá querendo trabalhar mais com a gente. Deu de enrolação.
Deu de enrolação. Bora. Desculpa a enrolação, a gente perdeu 5 minutos, então eu vou ler até os 20. Ele me procurou um dia depois do ensaio, disse que nunca tinha visto alguém tão brilhante nos palcos, queria saber se eu desejava ser uma estrela. Eu gostaria que fossem pontos aqui em vez de vírgulas. Opa, acho que combina. Sônia me abordou primeiro, disse que sabia do meu potencial, mas teriam condições para isso. A gente não sabe quem são ainda os personagens, mas também, né? Salve, Eric, boa noite. Ah, você que é o Nosfer, né, Eric? Tá aqui. Eu não li ainda. Esse aqui é o primeiro da noite. Me garantiram um lugar de destaque e dinheiro, e de fato tinha, mas só depois que eu descobri a que custo. Disseram que eu tinha que agradar os investidores e eles me proporcionariam tudo o que eu sempre quis. Ou seja, é uma história de prostituição, né? O famoso Pink Ticket, como é que é? Esqueci. Deixa eu abrir aqui a janela, rapaziada. Tá quente, filha do diabo aqui. Boa noite, Uberlândia. Pronto. Eu deixo tudo fechado por causa do Luffy, ele gosta de vir aqui, né? Aí eu deixo tudo fechadinho. Agora dá pra abrir. Sabe por que estamos aqui? A investigadora perguntava. Ela perguntou, na verdade, né? Que perguntava seria se ela ficasse perguntando o tempo inteiro. Ela tinha seus cabelos presos num coque alinhado e vestia o uniforme preto da Polícia Civil. Era intimidador estar frente a frente com ela, mesmo com seu tom pacífico. Seu olhar de pena era um julgamento silencioso capaz de acuar qualquer um naquela situação. Emily assentiu com a cabeça, porém desviando o olhar para um canto escuro da sala. Não conseguia entender se era a paleta cinza que compunha o ambiente ou se eram as sombras, causadas pela luz branca fraca que tornava esse aqui tá extra, né? Tudo tão frio. Seu corpo tremia, mesmo enrolada com uma manta velha que um outro policial tinha lhe dado mais cedo. Talvez fosse o medo fazendo seu corpo tremer. Acho que podia ser só talvez fosse o medo. Emily, poderia olhar para mim, por favor? Pediu a mulher, chamando sua atenção. Ela encarou a mulher mais uma vez. Olha, um detalhe para você observar, Anne. Tem uma volta e meia você repete palavras muito próximas uma da outra. Então, tipo, mulher e mulher, sabe? Aqui teve um outro também que eu não vou lembrar qual que foi. Mas tenta sempre observar isso e tentar ou dar um jeitinho ou trocar por um sinônimo. Se não der pra dar um jeitinho, tá ligado? Ela encarou a mulher mais uma vez. Não queria reviver nada do que havia acontecido. Mas agora que estava ali sentada na sala de interrogatórios, não tinha outra saída senão começar a falar. Por que não começa me falando sobre esta noite? O que te trouxe até o Hotel Village? Perguntou enquanto se levantava. Marlene caminhou até a porta e abriu uma fresta, fazendo um sinal para alguém que estava do lado de fora. Emily acompanhava seus movimentos e assistia a ela pegar uma pasta de arquivos com alguém. Enquanto caminhava de volta, ela folheou. Ela tá folheando, Lucas. Foi melhor, folheou. Folheou a pasta. Não muito depois estavam frente a frente novamente. Essa construção de cena, ela poderia ser melhor. Ela tá com um ritmo muito cadenciado, assim, tipo de... Tá ligado? Uma coisa em seguida da outra. É uma cena que ela podia ser até menor. Pro meu gosto. Aí é uma questão, né? Por exemplo, a Marlene caminhou até a porta, abriu uma fresta e pegou uma pasta com outra pessoa. Voltou para junto de Emily, olhando pasta. Algo assim, tá ligado? Muito menor, mas que traz a mesma informação. Eu acho que aqui nesse caso poderia ser melhor. E então, aqui é maiúsculo, porque aqui não é verbo de send, né? E então, ela fez uma pausa esperando pela resposta. Era para ser uma recepção da nova peça que vai estrear. Mentiu, desviando mais uma vez o olho. Não conseguia encará-la, nem de longe conseguia expor os sentimentos conflituosos que lhe invadiam. Não estrelaria a peça. Nunca tinha sido uma obrigação estar ali. Sua presença esta noite era uma questão totalmente pessoal. Essa história tá muito louca. Tipo, a gente não tem informações, tá ligado? Mais fluido, você quer dizer? Vai ficar mais fluido. Tem que ficar mais fluido.
Mas é que falar para ficar mais fluido, às vezes, não ajuda muito. Porque deixar as coisas mais fluidas pode ser um comentário muito superficial. Tipo, tem que deixar mais fluido. Aí você vai lá e começa a tirar a palavra, a mudar as paradas, e até pode funcionar. Mas eu prefiro dar um pouco mais de detalhe porque é foda, cara. Mas de certa forma, deixar mais fluido. Deixar mais. Só que ali também tá deixando mais direto, né? Nessa observação que eu fiz. Emily, eu vou ser direta nas minhas perguntas. Aqui poderia ser uma afirmação, né? Uma exclamação e afirmou Marlene, ou bradou Marlene, não sei o quê. E aqui é verbo to send. Então. Eu não lembro se aqui vai ponto ou não. Acho que a Bia vai saber direito. Mas eu acho que não precisaria ir ponto e tal. Cara, aqui eu fiquei confuso. Porque aqui tinha ponto, mas aqui tá minúsculo. Emily, eu vou ser direto às minhas perguntas, disse Marlene. Quero que entenda. Aqui, com certeza. Quero que entenda que sua posição aqui é como testemunho dos fatos. Tudo bem? Emily assentiu com a cabeça. Iria correr dali. Tudo havia chegado longe demais. Chegou, acho, né? Você sabia do que acontecia por trás de eventos como esses? Interrogou pacientemente, analisando minuciosamente cada leve reação. Ou seja, você sabia que era um bacanal disfarçado? Não. Mentiu mais uma vez. Porém, dentro de sua cabeça, uma voz gritava: Sim, eu sabia há algum tempo! Sim, eu sabia há algum tempo. É um comentário muito louco pra estar na nossa cabeça, né? Aqui falta um pontinho também. Conhecia Alexandre Rodrigues. Qual. Aqui eu acho que fica melhor assim, tá? Conhecia Alexandre Rodrigues? Interrogação. Qual o seu nível de intimidade com ele? Continuou Marlene. Emily se calou. Você é só minha? Ele sussurrava em seu ouvido enquanto seus corpos embalavam como um só. Emily, a investigadora, aqui também é maiúsculo, tá? A investigadora chamou sua atenção. Poderia me responder? Eu não vou ficar mexendo muito, mas aqui é divertido. Tá ligado? Poderia me responder qual o seu nível de intimidade com Alexandre Rodrigues? Disse sendo mais incisiva. Eu acho que poderia ser foi mais incisiva. Tá bom já. Marlene havia acordado do seu ligeiro devaneio. Sua mente tinha se perdido ao recordar momentos que quase pareciam de outra época. Éramos amantes. Respondeu num tom quase solene. Ou algo do tipo. Não sei o termo correto. Eu não vou mais corrigir os verbos de send, tá? Mas é basicamente isso aí. Ela se atropelou tentando se explicar. Uma lágrima tem acento, né? Escorreu por sua face e ela prontamente limpou com o dorso da mão. Sinto no Met Gala limpando com o dorso da mão. Eu não sabia quem ele era, como agia e o que fazia. Comigo ele era diferente. Ele nunca fez nenhuma proposta do tipo. Fungava. Por quê? Porque ele, tá ligado? E aí o ela depois é mais um. Então, fungava. Ela fungava. A investigadora piscou brevemente e fez um aceno leve com a cabeça. Surpresa pelo fato que Emily havia exposto, ela dedicou alguns momentos para anotar as novas informações. Bom, já que era próxima do Sr. Rodrigues, poderia me contar como era a relação de vocês? Toda hora, todo dia, duro, selvagem, sobre a mesa, sobre a poltrona. Não tinha lugar ruim. Acho que tá certo isso aqui. Nada disso será usado como prova, mas precisamos saber de todos os detalhes para elucidar o caso. Olha que mentirosa essa Milene aqui. Marlene, como é o nome dela mesmo? A Emily está sendo interrogada. Marlene. Olha que safada essa Marlene. Perguntou ela, observando novamente o comportamento da garota. Perguntou ainda, eu diria, ainda observando o comportamento da garota, né? Só pra... Enfim. Emily fez que sim. Então inspirou profundamente antes de começar. Aquela era uma manhã atípica. Todos estavam agitados e ansiosos. As audições começariam em poucos minutos. Aquela seria a última etapa do processo seletivo de novos bailarinos. Passadas as fases de técnica e coreografia em grupos, agora era a hora da etapa mais difícil, o solo.
Poderia ser 2 pontos aqui também, mas eu não tenho certeza se está errado. No e-mail que havia recebido, confirmando que tinha sido aprovada na segunda fase, fazia-se a exigência de um solo inédito. Todos teriam 45 dias até a data da próxima audição para exibi-lo. Não sei se tem acento. 1 mês e meio depois, aqui estavam. Oh, 1 mês e meio é tempo pra caramba pra fazer um solo, viu? Pode parecer que não, mas é. Em um vai e vem inquietante, diversos jovens que sentiam ter seus destinos traçados ali se preparavam para subir ao palco do teatro e dar seu melhor. Aparentemente, o dar seu melhor era literal, só que eles não sabiam ainda, né? Um a um eram chamados para enfrentar os olhares aguçados de Sônia, Jean e Alexandre. Deve ser o Rodrigues. Cada passo era meticulosamente analisado. Cada movimento e olhar era esperado muito mais do que passos bem executados para agradar aquele. Aqui acho que essa vírgula está me incomodando. Era esperado muito mais do que passos bem executados para agradar aquele trio inflexível. Ponto. Era necessário doar a alma durante aqueles 30 minutos. 30 minutos! Um solo de 30 minutos. Sônia Deire um dia foi Etol. O corpo de... Eu não sei como é que fala Etol, tá? Não é assim porque é o acento no começo, eu não sei como é que fala, me perdoe. No corpo de balé da Ópera de Paris, era conhecido como uma estrela. Com uma trajetória excepcional e aclamada, ao se aposentar, voltou ao Brasil, onde tinha iniciado sua carreira, para assumir as rédeas da companhia de dança Giuseppa Borchero. Entre os bailarinos, era conhecida por sua austeridade, ou seja, ela é tipo a Haddad, assim, ela não gosta muito de gastar com saúde, educação, ela gosta mesmo de segurar as contas públicas bem de boinha e a gente que se vire. Né, para agradar quem? Para agradar a galera de direita. Alguns a descreveriam como amarga e impiedosa, porém era sabido que sua paixão pela dança não lhe permitia aceitar nada menos que impecabilidade dentre seus bailarinos. Eu gostaria de mais alguns enters aqui, mas eu acho que é mais gosto meu. A diretora de produção nunca vinha desacompanhada de seus fiéis sectários, Jean Duran e Alexandre Rodrigues. É o Rodrigues mesmo. Aqui, ó, é aqui que rola o pau na jaca. Alexandre era um antigo e conhecido produtor de teatro e dança que agora atuava como diretor executivo. Para quem não sabe, o diretor executivo é responsável pela parte de execução. Por exemplo, quem que é o responsável por ter copo de água no teatro? O diretor executivo. Quem que é responsável pela maquiagem que as pessoas estão usando no palco? Aí é o diretor artístico ou o diretor geral, depende do projeto, né? Depende do que está sendo feito. Com muitas ligações importantes, ele era responsável por trazer novos investidores também faz isso, e patrocinadores para a companhia, além de supervisionar as finanças e cuidar da parte administrativa. Aí, ó, eu expliquei para vocês, mas a Anne é sagaz, ela já explicou. Ele vinha de família abastada, como toda pessoa em posição alta em qualquer tipo de lugar no capitalismo, ele vem de família abastada. Nada contra quem é de família abastada, vocês não têm culpa de ter nascido bem. Não é culpa de vocês. E sempre financiou espaços culturais. Alexandre tinha riso fácil. Muitas vezes, aqui acho que um enter caberia, sabe? Vai começar a falar do Alexandre. Alexandre tinha riso fácil, muitas vezes o tom irônico na ponta da língua. Os três eram mais despreocupados, como se a vida fosse uma grande brincadeira. Claro que é uma grande brincadeira. Nunca teve que se preocupar com nada. Era também o menos rígido, apesar do olhar afiado. Ele não era de duras críticas às bailarinas. Seu olhar por vezes era perigoso, extremamente sedutor. Ele sabia exatamente como desconcertar alguém para fazer o que queria. Ou seja, um grande assediador. Jean, por sua vez, aqui é um vírgulazinhas, por sua vez, tinha uma personalidade totalmente contrária. Aqui também eu colocaria um ponto. Se aposentou jovem após uma contusão no joelho, enquanto bailarino na Rússia. Prodígio teve que deixar os palcos ainda com 24 anos. Não é tão velho assim para deixar os palcos como bailarino. Então passou a se dedicar à direção artística. É o cara que eu falei. Havia boatos sobre sua contusão não ter sido nada acidental, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre isso. O diretor era implacável. Levava suas solistas à exaustão. Eram horas e mais horas de ensaios, mesmo depois de execuções perfeitas. Ponto. E agora vai dar um ênfase, né? A frase mais ouvida de seus lábios era do começo.
Bom, né? Eu gostei muito disso aqui, tá, Anny? Essas descrições da galera, esses rolês, eu gostei pra caramba. Eu me entreti, eu me diverti. Achei legal. Mesmo conhecendo o ritmo frenético de ensaios e toda a cobrança de vinda de cargos maiores, ainda assim este era o grande sonho de todo bailarino na corporação. Sair do quadrilles e corpis, não sei, se tornar um premier danseur significava ganhar visibilidade. Era um passo importante para a consagração de seu nome. Será que a Emily vai conseguir? Aparentemente ela deu para Alexandre Rodrigues e tudo desandou, né? Mas vocês vão saber disso quando vocês lerem Requiem das Fadas da Anne. Chegamos no nosso tempo. No geral, Anne, eu acho que cabe aqui uma leitura crítica. Não sei se o livro está terminado e tal, mas eu terminaria ele, faria uma leitura própria, como autora mesmo, para mexer, para ajeitar e tal, e mandaria para uma leitura crítica, que eu acho que é obrigatório, porque eu achei interessante a proposta, eu achei interessante o contexto, sabe? A gente tava falando sobre bailarinos, sobre abuso sexual, sobre investigação policial, esses assuntos são legais. Eu gostei muito das últimas descrições que eu tava lendo, então ali já me mostrou que tem uma escrita legal pra gente construir aqui, mas tem bastante trabalho para ser feito na base. Talvez você seja uma autora como eu, de uma autora de álcool, né? Que demora um pouco para esquentar. E aí o começo dos capítulos, quando começa a escrever, um dia é um pouquinho mais destrambelhado que o resto. Às vezes seja, né? Lucas entregando o plot. Mas, Anne, é óbvio que rola um churumblém nos churumblacos aqui. É óbvio que rola uma pegação à putaria. É óbvio que tem um assédio sexual denunciado, alguma coisa assim. É óbvio, tá ligado? Tá na cara. Mas é isso. Mas eu acho legal. Não sei se está acabado ou não, mas continue escrevendo, manda para uma leitura crítica. Inclusive, eu podia ir atrás de ser leitor crítico, né? Como fonte de renda extra. Mas eu não queria, saber por quê? Porque quando eu começasse a ler, se eu fosse ser leitor crítico mesmo hoje em dia, vocês não acham que ia ser um pouquinho de desvio de interesses na Flive? Eu tenho essa sensação. Ah, Lucas, nada a ver. Mas também, como leitor crítico, gente, sendo bem honesto, eu não me acho qualificado para ser leitor crítico, tá ligado? O que eu faço aqui na Twitch, aqui na Twitch não, desculpa, aqui no YouTube, desculpa YouTube, não me derruba! O que eu faço aqui no YouTube com vocês é uma espécie de leitura crítica. Se eu fosse elencando as paradas, anotando e tal, seria uma leitura crítica de um pedacinho. Mas eu não me acho qualificado o suficiente para fazer uma leitura crítica cobrando, profissional e tal, né? Porque aí eu acho que é importante a pessoa ter uma qualificação um pouco mais densa para conseguir te apontar ortografia pesada, para conseguir te apontar algumas questões mais literárias. Eu considero que eu sou muito bom na parte comercial, tá ligado? Mas na parte literária tem muito livro para eu ler ainda. Então, por isso, mandem para um leitor crítico também.